Olá, tudo bom? Este é o Project Gear e nesse vídeo eu vou comentar e resolver a questão 109 do caderno amarelo do segundo dia do Enem de 2019. Então vamos começar? Vamos fazer a primeira leitura do enunciado para entendermos a situação-problema proposta pela questão. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Perceba que essa questão faz parte do grupo de questões que testam exclusivamente o conhecimento do participante em relação a três assuntos: força magnética sobre uma carga elétrica, movimento circular causado pela força magnética e movimento unidimensional uniforme. Agora que identificamos os assuntos relacionados à questão, vamos fazer a segunda leitura, dessa vez com o intuito de isolar as informações, já focando na resolução do problema. Veja que o enunciado começa explicando o que é um espectrômetro e em seguida descrevendo como ele funciona. O íon da questão pode ser um átomo ou uma molécula que perde um elétron, adquirindo uma carga elétrica chamada aqui de carga Q. O enunciado afirma que a trajetória da partícula é helicoidal, explicando que essa trajetória é consequência da composição de dois movimentos simples, um movimento circular uniforme e um movimento retilíneo. Veja só, aqui temos uma partícula que se move em um círculo. O círculo está parado em relação ao nosso ponto de vista, mas se olharmos de lado e se o círculo começa a se mover em relação ao nosso ponto de vista, então passaremos a ver a partícula se movendo em uma trajetória helicoidal. É o campo magnético uniforme B que força o íon a se mover nesse tipo de trajetória. O campo magnético pode ser gerado, por exemplo, por um ímã em forma de U. Nesse caso, o campo magnético é confinado na região entre seus polos. Convenciona-se que o campo magnético aponta do polo norte para o polo sul. Por isso, o campo magnético nessa região é representado por um conjunto de flechas. Agora, podemos esquecer um pouco do ímã e nos focar somente no campo magnético. Quando uma carga elétrica em movimento entra em uma região onde há campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética. No caso especial em que a carga possui um movimento perpendicular ao campo magnético, a força magnética será mutuamente perpendicular à sua velocidade e ao campo. A força magnética sobre uma carga elétrica é dada pela equação F igual a Q, V, vetor B. Lembre-se que nesse produto vetorial, a intensidade da força é dada por F igual a Q, V, B, seno de θ, enquanto que o sentido da força é dada pela regra da mão direita. Lembre-se também que quando a força é perpendicular à velocidade, ela atua como uma força centrípeta, e isso faz a carga desenvolver uma trajetória circular. Agora, se a velocidade da carga não é perpendicular ao campo, então a força vai depender do ângulo que o vetor velocidade faz com o campo magnético. Aqui, a componente V seno de θ é responsável pelo movimento circular, enquanto que a outra componente é responsável pelo movimento uniforme. Juntos, esses movimentos formam o movimento helicoidal. Vamos chamar de Vc a velocidade da componente circular do movimento. Assim, a equação fica F igual a QVCB. Partindo dessa informação básica, podemos começar a resolver a questão. Lembre-se que a força centrípeta é dada por F é igual a mVc² dividido por R, onde R é o raio da trajetória circular. Lembre-se que esse termo Vc² por R é a aceleração centrípeta do movimento circular. Agora podemos igualar as equações. Assim, temos que mVc² por R é igual a QVCB. Cancelando as velocidades e isolando, temos que m é igual a QBR dividido por Vc. Finalmente, lembre-se que a velocidade é uma relação entre distância e tempo, ou seja, Vc é igual a ΔS dividido por ΔT. A distância percorrida pela partícula aqui é o comprimento da trajetória helicoidal.
Se você observar de frente, o movimento helicoidal se parece com um círculo, cujo comprimento é igual a 2πr. Se você observar de lado, é como se esse círculo estivesse se repetindo n vezes. Portanto, a distância percorrida pela partícula é dada por ΔS igual a n vezes 2πr. Então a velocidade fica dada por Vc é igual a 2nπr dividido por ΔT. Com isso, você encontra que a massa da partícula é dada por m é igual a qbr dividido por 2nπr dividido por ΔT. Lembre-se que para resolver a divisão de fração, você deve manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Assim, m é igual a qbr dividido por 1 vezes ΔT dividido por 2nπr, que dá m igual a qbr ΔT dividido por 2nπr. Cancelando o raio, finalmente temos que m é igual a qb ΔT dividido por 2πn. Logo, a alternativa correta é a letra A. Essa questão testa os conhecimentos e a habilidade em fazer cálculos tendo como base 3 assuntos: força magnética, movimento circular e movimento unidimensional uniforme. Lembre-se que você tem em média 3 minutos para resolver cada questão na prova do Enem. Então a dica é tentar refazer essa questão e marcar o tempo que você demora para resolvê-la. Em um primeiro momento, pode ser que você demore 5 minutos ou mais, mas não tem problema. A ideia é repetir quantas vezes forem necessárias até você conseguir resolver em menos de 3 minutos. Ao fazer esse processo de repetição, você vai estar se preparando para encarar futuras questões do mesmo assunto com mais confiança e rapidez. Se você gostou desse vídeo, ajude curtindo e compartilhando. Você também pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Nesse vídeo, vimos que a força magnética resulta do produto vetorial entre a velocidade e o campo. Como resultado, a força é perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade, causando o efeito de movimento circular da partícula. Eu trouxe aqui um outro exemplo de produto vetorial. Esse dispositivo se chama giroscópio e consiste de um disco que pode girar protegido por uma armadura. Enquanto o disco não está girando, ele se comporta como qualquer outro objeto que somos acostumados a lidar. Por exemplo, estou segurando o giroscópio por uma de suas pontas enquanto que a outra ponta está presa em um barbante. Se eu soltá-lo, ele naturalmente vai cair. A ponta presa ao fio serve como pivô e o giroscópio vai cair em torno desse ponto. É a força-peso que provoca o movimento de queda. Ela está situada no centro de massa do giroscópio a uma certa distância do fio. Agora, se eu fizer o giroscópio girar, ele não vai mais se comportar como as coisas que estamos acostumados a ver. Se eu soltar uma das suas pontas, ele vai se sustentar sem cair. Além disso, ele começa a girar em torno do fio. Para explicar esse fenômeno, temos que aplicar o conceito de produto vetorial. A velocidade angular é representada por um vetor que aponta na direção do eixo de rotação. Quando eu solto uma das pontas, o peso provoca uma ação que faz mudar a direção do vetor velocidade angular. Essa mudança é proporcional ao produto vetorial entre o peso e a distância do centro de massa ao pivô. O resultado do produto vetorial entre o peso e a distância é um vetor perpendicular à distância e ao peso. Portanto, a velocidade angular deve mudar na direção perpendicular ao eixo de rotação. Como consequência, o giroscópio não cai. Em vez disso, ele fica rotacionando em torno do fio. Só por curiosidade, esse é o mesmo princípio que sustenta um piloto em uma bicicleta ou em uma moto.